Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde. Que o nosso coração nesse instante possa se encher dessa luz que vem do alto, que já prepara o ambiente, prepara o nosso coração para recebermos a assistência tão necessária de Deus nos tempos atuais e que vai ser mais necessária no futuro ainda. Mas estamos aqui por um motivo e esse motivo é passarmos por essas provas a fim de aprendermos, desenvolvermos as habilidades, as virtudes que possam nos permitir acesso aos mundos superiores, onde reina a felicidade, a paz, a esperança, a tranquilidade, mas principalmente a felicidade. E eu sempre gosto de entrar um pouquinho antes para dar uma boa noite para o pessoal que vai entrando, né? Boa noite, Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Os espíritos estão dizendo que você vai ter uma novidade em pouco tempo. Não sou bola de cristal e nem gosto de fazer isso, mas foi o que eu ouvi aqui da espiritualidade. Tudo bem, Aline? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Mônica. Tudo bem? Sueli, boa noite. Boa noite, Sônia. Sempre uma alegria muito grande ter vocês reunidos aqui. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Espero que esteja tudo em paz por aí, com a sua família. Receio do que vem pela frente, mas bora lá. O que vem pela frente eu não estou autorizado a falar pelos espíritos, falo algumas coisas, mas bem pouquinho. Independente do que seja, nós precisamos sempre ter em mente, focar que estamos sendo dirigidos por inteligências superiores, que sabem o que fazem, e a nossa fé aliada a essa inspiração do alto, com certeza vai nos conduzir a um caminho de muita luz. Rita, boa noite. Doralice, boa noite. Paula, boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Eu também sou sempre feliz por ser uma presença constante também, né, nas minhas redes sociais. Muito obrigada pelo carinho. Mafalda, boa noite. Eu tinha que ter falado com você uns dias atrás que o seu filho me apareceu e eu acabei esquecendo. Estou na época de imposto de renda e é uma loucura o escritório nesse tempo. Mas eu tenho certeza que ele vai voltar e eu vou conseguir transmitir o recado que ele quer falar. Estou bem sim. Obrigado, Dani. Rita, boa noite. Tereza Cristina. Acho que é Tereza Cristina, é isso mesmo. Tudo bem, Adriana? Boa noite, Mariane. Boa noite, Sandra. Tudo bem, Luiz? Uma alegria ver você aqui também. Sempre uma presença que acrescenta luz a esse nosso momento de sintonia com Deus. Tudo bem, Márcia? Boa noite. Keila, boa noite. Eu senti isso. Não costumo falar do futuro, né? Eu acho que o futuro é muito volátil, ele é muito assim, algo que muda a todo momento, mas eu senti que uma coisa boa vai vir, não é em breve, mas
Eu estou vendo o número 2, eu acredito que são 2 meses ou 2 semanas, algo assim. Aí você me conta, tá? Porque eu sou muito curioso. Tudo bem, Gabriele? Que bom ver você aqui também. Keila, boa noite, Keila. Sempre carinhosa, prudente nos seus comentários, nas minhas postagens do Facebook, que eu não ando respondendo porque eu estou de serviço nem por aqui, já passou, né? Estou afogado de serviço. Boa noite, Dona Maria de Lourdes, Reinaldo, boa noite, Silvana, boa noite, Rosemary, boa noite, Silvia, tudo bem, Silvia? Faz tempo que eu não vejo você, boa noite. Dona Maria José, boa noite, Fabiana, boa noite, Dona Toninha, boa noite, oi Miriam, tudo bem? Boa noite. Ah, obrigado. Eu agradeço muito, Mafalda. Dona Cida, boa noite. Que Deus envolva a senhora em muita luz e os benfeitores também, para que tudo passe. Vera, boa noite. Lulu Maravilha, boa noite. Bem, boa noite em geral para todos. Como sempre, tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Esse é o momento de extensão no tratamento do centro. Tudo bem, Márcia? Boa noite. Acontece aos domingos, durante o tratamento, ou melhor, o atendimento fraterno. Então, quem está em tratamento, é sempre legal também assistir a live. Boa noite, Bia. Obrigado pela presença de novo. Bem, obrigado. E esses dias, apesar de serem dias muito tumultuados, que eu tenho um escritório de contabilidade, como eu acredito que a maioria sabe, então é época de imposto de renda e cada dia chega mais imposto de renda, graças a Deus, porque as pessoas acham que gostam de mim, simpatizam comigo, né? Então, enviam as declarações para eu fazer. E por isso, talvez eu ande um pouquinho sumido. Eu agradeço aqueles que enviam a declaração ou indicam alguém para fazer a declaração. Também agradeço a todas aquelas pessoas, como a Bia aqui, que tem uma parceria comigo, a minha cliente, a todos aqueles que indicarem também, clientes para a minha contabilidade, porque eu tenho certeza de que vai gostar bastante. Eu sou uma pessoa, assim, muito envolvido com o que eu faço. Gosto de fazer o melhor, não sou igual algumas pessoas que eu acho que, infelizmente, hoje a maioria no mundo faz de qualquer jeito e o prejudicado é sempre o cliente. Quando vem algumas pessoas de outras contabilidades, sem falar mal, a lente só pega pepino. A lente parece bombeiro, apagando fogo de tudo quanto é lado, porque vem muita coisa errada. Então eu agradeço se vocês indicarem a Expolidório Contabilidade e pode ter... A Elane também é minha cliente, tá aí, apareceu a figurinha dela. E eu agradeço por essa indicação. Tem uma comissãozinha aí também para quem indicar uma empresa, né, uma gratificação. E fora que eu acredito que vai estar em boas mãos, não porque é o meu escritório, mas é muito bem estruturado, porque domino a parte de TI, que eu sou formado em tecnologia da informação, sou formado também em contabilidade, também em filosofia, e unindo a tecnologia com a contabilidade, os resultados são incríveis. Já tirei
empresas que estavam fechando hoje estão super bem, através do uso da inteligência artificial, que é bem polêmica, né? Falei de algumas coisas ruins, mas também existe muita coisa boa. Eu, por exemplo, nem consigo imaginar a minha vida hoje sem o uso da inteligência artificial. Ela está presente no meu dia a dia. Ah, Elisandra, então pode contar comigo. Fico esperando ali. Se você quiser, manda um message que eu te mando o número do meu WhatsApp e a gente conversa. Legal. Ah, tá legal. Se eu esquecer, você me chama, tá? Ô Luiz, tudo bem? Boa noite. Faz tempo que eu não vejo você por aqui. E estou preparando um trabalho, como eu falei, que é um trabalho de mentoria. Não é para agora. É um trabalho para depois do imposto de renda. Francisco Evangelista, boa noite. Seja muito bem-vindo. Acho que não me recordo da sua presença na última live. Então, eu estou preparando esse trabalho para o término do imposto de renda. Gente, não é por assim, falsa modéstia não, mas ficou fantástico essa nova ideia que surgiu devido aos 30 anos de experiência, agora 32 anos de experiência com atendimento ao público, onde eu reuni um conhecimento considerável e resolvi transformar esse conhecimento em auxílio às pessoas. Mas depois eu divulgo. Mentoria funciona mais ou menos assim. A gente fecha um valor por um determinado tempo e nós, online, ou pode ir também até o escritório, que eu tenho uma sala preparada bem bonita para nós conversarmos. A mentoria, ela vai ser uma mentoria que vai tratar basicamente da parte emocional. Então, vai te ajudar no equilíbrio, onde você quer chegar, vão existir exercícios para serem feitos. Eu também às vezes peço, porque ninguém entende os garranchos dos médicos mesmo. Entendo você, Adriana. E então é isso, tá? Agradeço bastante quem indicar o meu escritório, comissãozinha, para também não ficar em vão, né? Para quem tiver essa indicação, imposto de renda, se você tiver interessado ou outras pessoas, já manda logo, porque eu estou quase já recusando novos pedidos, porque senão eu não dou conta. Tem o Everton que me ajuda, mas também está assoberbado de serviço. Então não se esqueça, manda enquanto dá tempo aí, porque está em boas mãos. Eu já fiz, segundo os meus cálculos, umas 35 mil declarações nesses anos de contabilidade. Nunca nenhuma caiu na malha fina, porque eu sou muito criterioso nesse trabalho, faço com muito cuidado para que a pessoa realmente não tenha problemas com o fisco. Deixa eu colocar aqui no não perturbe, porque senão fica chegando mensagem toda hora. Sejam bem-vindos a todos novamente. Não esqueçam do copinho de água para ser fluidificado pela espiritualidade. Ó, falamos juntos aí, eu e a Dani. E já sinto a presença de Dr. Hans e de uma entidade, de uma luz muito intensa. Essa entidade já se manifestou há muito tempo atrás. Eu sei quem é, acredito que ela deva falar hoje. Vamos ver. Se falar, tenho certeza que vai ser um momento
bem especial. Bom, 8 horas. Vou me concentrar, porque agora eu tenho que ter disciplina. Os espíritos falaram que eu tenho que ter disciplina, que eu sou extremamente indisciplinado. Então, já vou me concentrar aqui para ver quem vai falar. Boa noite, meus amigos. Uma alegria muito grande que inunda o nosso coração de paz, de felicidade, de amor por esse encontro, onde estamos sob o olhar misericordioso, justo, piedoso, desse Pai grandioso que nos concedeu vida, não para sofrer, não para sofrer, e sim para aprender e atingir uma felicidade que jamais se altera, uma felicidade pleno e eterno. O médium visualizou bem uma entidade de uma hierarquia muito superior, transmitiu algumas mensagens quando ele ainda psicografava, escrevia cartas, mas está aqui hoje e espero que ela consiga sintonia com o médium, porque todos pensam que ser muito fácil não ser fácil. Quanto mais alto o indivíduo, o grau espiritual do indivíduo, mais sutil a sintonia. Esse médio, como já falei, ser um médio que Allan Kardec chamaria de flexível, porque consegue atingir todas as faixas de nível espiritual. Vamos dar um tempo para o médium conseguir sintonizar a entidade. Boa noite, meus amigos. Que a paz grandiosa de Jesus esteja conosco. Às vezes posso falar em um português com um sotaque do espírito de Hans, porque foi preciso uma sintonia com ele para que o médium pudesse estabelecer esse intercâmbio. Hoje eu vim falar a você, meu amigo, que transporta no peito um coração encharcado de lágrimas, um coração retalhado pela dor, pelo sofrimento, pela ingratidão. Um coração que permanece batendo, porque ainda existe esperança e fé. Não se aflija, não permita que a aflição ela esteja à frente da vontade do nosso Pai, que é só amor e luz.
A você que atravessa a noite escura do desespero, tantas vezes, de lábios silenciados, pode ser pela vergonha, ou então para não ser um peso aos ombros, também que já carregam fardos pesados. Igualmente confie em Deus, porque os seus olhos soberanos a tudo veem e a todos socorrem. Não existe para Ele a palavra impossível. A você que se sente abandonado, solitário, e em muitas ocasiões nos braços da noite ao dormir, deixe escapar dos olhos aflitos a amargura transformada em lágrimas. Levanta-te, meu irmão. Ainda que sejam grandes as provas, que te trazem a sensação de estar sozinho e abandonado pelos céus, avança, avança, porque Deus traçou o teu caminho, mas para chegar ao jardim florido da felicidade, ainda existem espinhos que certamente te ferirão a alma sensível. A você que recebeu a notícia inesperada da partida de um ente querido muito próximo, compreendemos o teu sofrimento íntimo, como se a vida não fizesse mais sentido e o amanhecer não fosse o canto harmonioso de alegria, e sim o início de mais horas de ansiedade, de depressão, de tristeza. Mas, em verdade, eu digo a todos, não existe a morte. A morte é apenas a mão de Deus nos transportando de um mundo atrasado para regiões especiais, quando o Espírito sempre foi agente do bem na terra. A você, meu irmão, que alimenta o faminto, que veste o nu, que oferece e apaga a si próprio, para que brilhe a harmonia, a grandeza, a beleza da vida
naqueles a quem amam, a quem amas e te amam. Digo que em você paira a luz, a mesma luz daqueles que são os eleitos do mundo maior. Continue na sua missão de caridade, de levar esperança aos espíritos sofredores. O que não podemos jamais é, apesar das enormes aflições que chicoteiam o nosso ombro nu, que trazem o sofrimento que parece interminável ao nosso coração, jamais podemos pensar em desistir. Não desfaleçamos ao meio do caminho. Um passo que seja pequeno na direção da luz maior será sempre uma vitória comemorada pelos espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, os nossos entes queridos. Sim, sim, meu irmão e minha irmã, eu sei que carregas pesados elementos que tantas vezes te sufocam o peito, transformando a tua alma em um celeiro silencioso, de grandes dores. Sim, sim, nós sabemos disso, porque também atravessamos pela mesma estrada e alguns de nós ainda atravessarão. Mas te digo novamente, reúne as forças do teu interior, porque Deus a ninguém abandona. Socorre o vencido, reergue o caído, enxuga as lágrimas do sofredor, refaz a paz perdida daquele que se desorientou da trilha do bem. O amor divino só precisa de espaço em teu espírito. Precisa que você ofereça-se para transformar esse vazio interior em um novo compromisso consigo mesmo e com o nosso Pai, carinhoso, sábio e justo. Que o amanhã traga
nos seus primeiros raios que aquecem e iluminam o mundo, a certeza de que você jamais andará esquecido pelas forças divinas. Os Espíritos do Senhor estão espalhados por toda a Terra, por todo esse orbe, seja no mundo visível ou no mundo invisível. Percorre a tua caminhada, ainda que te golpeiem a ingratidão, a incompreensão, as palavras rudes que te machucaram a intimidade. Avança, meu filho, avança, minha filha. Nós estamos ao lado de todos, sem esquecer de ninguém. Peço nesse instante que os anjos do Senhor possam despejar por toda parte consolo, fé e esperança. Da amiga que há muito deseja falar-vos, mas esperou uma ocasião como agora, onde parece imperar o desespero e a descrença na maioria dos indivíduos. Com muito amor, Caritas. Estamos emocionados, meus amigos. Muitos de nós estão com o rosto coberto de lágrimas, não porque não tenhamos ouvido palavras que a espiritualidade superior sempre nos transmite para trazer-nos força, também porque ainda fora da carne também possuímos os nossos provas. Esse é um espírito muito amoroso e nós possuímos a gratidão imensa por ele ter trazido essa mensagem de consolo a todos. Já se manifestou por esse médium, trazendo algumas mensagens, mas há muito tempo procurava uma oportunidade de falar. E hoje conseguimos estabelecer sintonia com ela. Eu não sei o que poderia acrescentar a tudo que foi dito, porque as palavras pareciam transbordar amor, tranquilidade, serenidade a todos. E como eu disse, nós, os espíritos de todos os níveis, principalmente os sofredores,
que também aqui se reúnem para ouvir a palavra que é dito, enxugam o seu pranto dos dias amargos que passaram pela terra, caindo em terríveis provações, mas possuirão o bênção do renascimento em um novo corpo. Hoje eu poderia trazer a vocês um ensinamento que é de Jesus e que valerá muito daqui para frente, porque haverá grandes transformações aguardando a sociedade. Porque assim exige a lei do progresso. Sede mansos com as pombas, mas prudentes como serpentes. É o que dizia Jesus. Então, tenhamos calma nos momentos onde o fogareiro desses momentos tão difíceis parecem fazer os nossos sonhos, fazer mesmo aquilo que mais acreditamos em um punhado de cinzas. Que possamos desenvolver aquele fé que Jesus disse que transporta montanhas. Jesus não estava falando nenhuma mentira, nem estava alheio à sua responsabilidade, mas queria dizer que existem provações imensas, mas que todos nós trazemos no consciência o necessário para atravessarmos todas essas situações difíceis e amargos. Você também, meu irmão, minha irmã, não pense que você não ser bom apenas porque errou em um momento, errou em outro. Tudo isso natural, mas não pode se definir pelos erros. Ter que se definir pelo seu força de vontade em querer seguir à frente, mesmo de pés muito cansados. Não se pode pensar em parar quando estamos diante da oportunidade abençoada que Deus nos concedeu de uma vida no corpo de carne, um corpo que se desfará com a morte, mas que o Espírito, depois liberto, encontrará luz, verdade. E se for uma criatura que muito benefício trouxe aos outros, terá a oportunidade de conhecer esferas que o homem nem faz ideia. Esferas
onde habitam os espíritos felizes. São espíritos que ainda possuem a marca do erro, mas que na intimidade trazem essa felicidade, ou pelo menos já possuem os princípios do mesmo. Os mensageiros que aqui estão me dizem que tantos estão chorando nesse instante, porque sofrem em silêncio. E esse é o mal desse momento da humanidade. O próprio homem se desumanizou, não possui 5 minutos, 2 minutos para ouvir o desesperado, mas tem e passa horas e horas junto aos aparelhos celulares, olhando a vida fictícia de outras pessoas. Precisamos resgatar a caridade urgentemente. Retomarmos a nossa condição humana, porque somente assim o futuro se transformará em luminosidade abençoada e não em abismo traiçoeiro. Não só os que estão ouvindo através da máquina que está à minha frente, mas também muitos choram aqui, porque as palavras de Caritas tocaram o coração deles. E momentaneamente eles sentem, não conseguem ainda perceber a presença dos espíritos de luz, mas sentem como se estivessem renascendo, criando novas esperanças para o dia de amanhã. Porque todos nós, por muito que possamos falhar, sempre, em qualquer circunstância, nós podemos recomeçar. Eu deixo a minha paz com vocês. E vamos ao nosso oração, onde te pedimos: ó força superior, tende piedade das nossas fraquezas, que são imensas, dos passos vacilantes que ainda damos ao longo do caminho, desconfiados de nós mesmos e dos outros. Nós pedimos, Senhor, que possa haver paz nesse mundo, onde ainda impera o sofrimento em larga escala, que possa se diminuir não somente a pobreza material, mas principalmente a pobreza de espírito, para que não sejamos vítimas uns dos outros. E nós rogamos por todos aqueles que percebem a tua vontade e se inclinam para que ela possa ser realizada. Ó Senhor,
abençoa o nosso lar, abençoa a todos aqueles que nos circulam, mesmo os problemáticos. Sabemos que não precisamos conviver com eles, mas que não deixemos que os mágoas elas ocupem o lugar da alegria em nosso espírito. Pedimos que abençoe este copo humilde com o medicamento necessário para o nosso equilíbrio físico, emocional e mental. E, Senhor, dai-nos a satisfação imensa de refletirmos a Tua bondade, onde e como queiras, hoje e para sempre. Que assim seja. Do amigo de sempre, Hans Wolff. Poxa, foi difícil de voltar hoje. Senti a presença de um espírito que eu já não via há muito tempo. Ele escreveu, escreveu acho que umas 2 ou 3 mensagens. Uma delas, o Sidney, ele gravou no YouTube, chama-se Chamo-me Caridade. Ficou lindo porque é o som do piano, a mensagem é extremamente carinhosa, uma mensagem de conforto, de consolo. E tenho certeza que ela deve ter trazido uma palavra, pena que eu não lembro de nada, mas vocês têm a vantagem de ouvir, eu tenho a vantagem de sentir. É uma sensação indescritível de paz. É como se você fizesse parte do todo. E os espíritos me deixaram muito inconsciente para que eu conseguisse sintonia com ela. E mesmo assim, Dr. Hans teve que dar uma forcinha ali. Pessoal, muito obrigado novamente, de coração, pela presença aqui. E eu acredito que os espíritos estão trazendo outros espíritos para falarem também aqui nas nossas reuniões. Por isso, compartilha, convida amigos, porque eu vejo assim, de 100% da humanidade, eu creio que 80% de nós estamos passando momentos que não falamos para ninguém, momentos que não são bons. Nós choramos por dentro. E é um choro
muito doído porque ele não é percebido pelas outras pessoas. Então, quem sabe essas mensagens atinjam outras pessoas, de alguma maneira os espíritos fazem isso, para que eles também possam compartilhar conosco dessa luminosidade. Um abraço também, Luiz, e eu desejo uma ótima noite para quem estava aqui e para quem for assistir depois. Minha gratidão imensa. Tchau, gente.